Fala moçada do oitavo ano, nós estamos aqui para bater um papo bem breve com relação à Revolução Industrial na Inglaterra. Então, três, quatro pontos sobre a Revolução Industrial e a mudança que essa Revolução Industrial trouxe para a Inglaterra. Eu quero falar para vocês que as revoluções inglesas no século XVII foram importantíssimas para que a Inglaterra pudesse mudar sua estrutura de governo. Antes, se vocês lembram, os governos da Inglaterra eram baseados nas leis dos reis. Até que a Carta Magna, ela veio a tirar um pouco esse poder do rei, descentralizou e criou o parlamento, onde esse parlamento poderia ter também um poder talvez maior do que o do rei. Com a evolução da história, esse poder foi bem mais forte do parlamento. Então, o parlamento inglês, historicamente, desde esse período das revoluções inglesas, passou a ter preponderância, ou seja, passou a ter mais força de governo do que o próprio rei ou rainha que estivesse na coroa. E aí, esse parlamento tinha o poder de governar. Essas transformações elas foram importantíssimas para que proprietários rurais, donos de manufatura, artesãos e a gentry, que era uma classe de proprietário, pudesse, juntamente com os comerciantes, pudessem participar da política inglesa, criando atos legislativos, criando leis. E essas leis passaram a favorecer esses grupinhos de elite. A palavra elite ela está relacionada àqueles que têm poder de mandar ou financeiramente, com o dinheiro, tem mais dinheiro que os outros, ou tem mais terras, mais influência. E esse grupinho da elite, que era desde os donos de manufatura, proprietários rurais, comerciantes, passaram a criar leis que favorecessem a esse grupo. Pois bem, essas transformações elas foram também sendo de grande influência para que o modelo de comércio mudasse. A gente vai ter uma mudança daquele poder de produção do artesanato, o artesão que trabalha sozinho em casa, que domina a produção, e esse artesão ele vai começar a concorrer com os empresários que podiam pagar mais, podiam comprar mais matéria-prima e podiam vender por um preço menor. O artesão ele vai perder espaço, esse empresário ele vai ter mais poder de venda porque ele vai ter mais dinheiro e cada vez mais ele vai tirar o artesão de cena. E nós temos aqui o início da industrialização na Inglaterra, onde surgem as manufaturas. O cara vai controlar o processo de produção, contratando aqueles artesãos para produzir para ele. E aqui nós temos o aumento da produção. Posteriormente, nós temos o avanço da manufatura para a maquinofatura, onde as máquinas são criadas e as máquinas produzem mais do que o artesanato, as máquinas têm uma produtividade maior, consequentemente, uma máquina produz mais para vender mais, entra mais dinheiro e assim a industrialização ela vai começar a fortalecer os industriais, os empresários que estavam dominando o meio da produção. Então, é nesse sentido que a gente entende um pouco dessa revolução industrial. Aí vocês me perguntam, professor, mas por que que a Inglaterra, quais foram os meios que propiciaram, que fizeram a Inglaterra se industrializar? Ora, vejamos, a Inglaterra conseguia ter uma riqueza enorme nas suas colônias. Aqui na América, a Inglaterra dominava na época os Estados Unidos, que eram chamados de 13 colônias, e aqui tinha muito algodão. Eles tiravam a matéria-prima do algodão daqui a um preço muito irrisório, barato, levavam para a Inglaterra e lá produziam o tecido. E eles tiraram tanto dos Estados Unidos, das 13 colônias, como também os ingleses tinham colônias na Índia e lá também tiravam o algodão para levar como matéria-prima para produzir tecido na Inglaterra. E a indústria de tecido na Inglaterra é muito grande. Então, são fatos importantes que ajudaram a Inglaterra a ter dinheiro, recurso para se industrializar. Outro fator também muito importante é que a Inglaterra participava de um enorme tráfego e tráfico de escravos, capturando e vendendo esses escravos. Outro fator importantíssimo que a gente tem que marcar e anotem no caderno de vocês, que é o fator de que o subsolo, a terra da Inglaterra, estava cheia, lotada.
de carvão mineral e de minério de ferro. Professor, mas para que serve o carvão mineral? E para que serve o minério de ferro? O carvão mineral serve como combustível. Ele tem um valor calórico enorme. Ele queima muito rápido, ele entra em combustão muito rápido e o vapor que sai dele movimenta como energia uma máquina, né? Tanto é que já existiram trens produzidos na Inglaterra com o combustível do carvão mineral e o minério de ferro, que nada mais é do que a matéria-prima para produzir o ferro e as máquinas. Então a Inglaterra tinha tudo para se industrializar e se industrializou. Nesse meio termo, nós temos um avanço e esse nosso papo foi apenas para nós conhecermos um pouco dessa industrialização na Inglaterra. Acompanhem no livro e a gente vai tendo as diretrizes da aula e a leitura para vocês poderem concretizar o aprendizado e aprenderem mais. Fiquem com Deus.